Olá pessoal, eu sou a Juliana. E eu sou a Ana Júlia. E esse é o primeiro parágrafo. Isso, este é o nosso 5º ou 6º episódio, não sei, não vi antes, não conferi qual é o número, mas estamos aí numa longa série de episódios já estamos cobrindo aí, envolvendo a vida dos nossos ouvintes, entendeu? Sem deixar a peteca cair. Exatamente, apesar dos pesares, estamos aqui novamente. Sim, porque esse é um projeto de 2024, já que estamos no início de ano, janeirão. Um dos projetos é manter o podcast. Exatamente, manter e melhorar o podcast, se Deus quiser, se der tudo certo. E hoje, qual que é o tema que nós escolhemos para o episódio de hoje, Ju? Pois então, o que aconteceu foi que na gravação do último episódio de 2023, estávamos conversando despretensiosamente antes da gravação sobre os nossos projetos e sobre escrita, e vimos que já era um tema sensacional. A conversa estava muito boa, mas não estávamos gravando. Então, como a gente já tinha o tema do último, que foi os melhores de 2023, ficou para esse ano, né, para o primeiro podcast desse ano, falarmos sobre os nossos projetos pessoais de escrita, além do nosso trabalho como tradutoras, nossos projetos de escrita, o que pretendemos para esse ano, o que gostamos, o que não gostamos, como trabalhamos, como escrevemos, enfim. E também mandamos pelo nosso Instagram, algumas pessoas fizeram perguntas e temos essas perguntas também. Exatamente. Então, a ideia seria falar um pouco sobre a nossa experiência não só como tradutoras, mas como escritoras que traduzem como atividade principal. Que é uma coisa que as pessoas parecem ter um pouco de curiosidade, assim, como que é, a tradução ajuda, não ajuda, atrapalha, como que funciona, assim. A gente poderia começar com as perguntas, ou quem sabe com o texto da Patti Smith? Que era uma coisa que a gente acabou de falar sobre que ia falar e que ia começar assim, mas eu já estava achando o jeito de começar com uma pergunta muito bom. Mas enfim, é só porque a gente já falou no último podcast da newsletter da Patti Smith, que nós duas seguimos, adoramos, louvamos, e fizemos a maior propaganda já no episódio anterior. E eu estava comentando com a Ju que hoje, ou ontem, né? Ontem foi dia 19, ela mandou um vídeo de quase 10 minutos, muito bonito. Ela, Patti Smith, no caso. Sim. Ela começa falando sobre física, matemática, fórmulas, a luz, mas, gente, falando coisas muito básicas, nada expert, nada muito técnico. Nada técnico. Ela fala, na verdade, da impressão dela e de como ela acha isso bonito e de como isso a encanta. E aí ela vai falando um pouquinho mais e chega na parte da escrita, né? Ela fala que ela estava escrevendo, tentando escrever, e que estava num período um pouco árido, né? Não estava sentando para escrever e tendo mil ideias, escrevendo num jorro de palavras. E aí ela começa a lançar algumas frases muito simples e muito bonitas, e inclusive bonitas pela simplicidade que elas têm. Por exemplo, se você é um escritor, você precisa escrever, você escreve de qualquer maneira, e ponto. Não vai haver épocas boas, épocas ruins, épocas fáceis e épocas difíceis para escrever. Mas se você é um escritor, você faz isso de qualquer maneira, nas épocas boas e ruins. Não quero entrar no critério se nossas épocas estão boas ou ruins, mas
eu acho que de alguma forma a gente tenta, né, Ju, tá escrevendo sempre, pelas nossas... Bom, a Ana Júlia é muito mais do que eu, porque ela é muito mais constante nas newsletters dela, é exemplar, assim, a constância. Eu sou meio... Não é preguiçosa, mas sou mais esporádica. Não, esporádica... esporádica é não tão frequente, né? Sim. Mas estou sempre pensando nisso. Enfim, e aí... E eu já tô me perdendo. Me ajuda, Ana. Porque as Sim, nossas newsletters estão no projeto 2024, né? A minha, pelo sim, menos, está. Ser constante nas crônicas sim. submersas. Sim, com certeza. E eu, como leitora da tua newsletter, agradeço desde já. Sim, eu acho que essa coisa da qual a Patti Smith fala apesar de muito simples, ela é extremamente verdadeira, né? E ela é extremamente verdadeira não só no nosso trabalho como tradutoras, porque para ser tradutor a gente precisa ter essa constância de, querendo ou não, estando bem ou não, tem que aparecer ali, tem que aparecer diante da tela do computador e traduzir lá a sua página ou páginas por dia, tentar fazer alguma coisa para adiantar um pouco o trabalho e para também não se perder, porque esse é um problema na tradução, específico da tradução, né? De não perder o fio da meada, porque uma vez que a gente perdeu o fio da meada, porque aconteceu alguma coisa muito urgente na nossa vida pessoal, coisa assim, é muito difícil depois voltar e se reajustar ao livro. Se reconectar, né? Isso, Relembrar aquele estilo e entrar nele de novo. Isso, relembrar o estilo, relembrar quais que são ali os maneirismos, digamos, do autor, termos e coisas assim, mesmo que a gente tenha isso escrito em algum lugar, que tenha uma memória de tradução, sei lá, mesmo que seja, sei lá, num post-it, assim, com os termos que a pessoa mais usa, é difícil voltar àquele estado de imersão dentro daquela obra. E eu acho que isso é um pouco também o que acontece com a coisa da escrita, mas de maneira diferente, porque assim, às vezes a gente fica, pelo menos pela minha experiência, a coisa de eu estar conseguindo ser razoavelmente constante nas newsletters é não é tanto uma virtude. Como assim? É mais, assim, eu me obrigando a escrever, senão eu vou perder o fio da meada, entendeu? Tá. Assim, eu tenho a minha agenda, a qual eu tento seguir o mais à risca possível, e eu coloco na agenda, assim, é uma das primeiras coisas que eu coloco, periódico, e daí quando vai iniciar, por exemplo, a gente está gravando esse podcast no dia 20 de janeiro. Daqui a pouco eu vou começar essa semana, provavelmente eu vou começar a colocar as atividades de fevereiro no planner, né, para eu ter, assim, a visualização do que eu vou fazer no mês. E daí eu já conto, assim, quais semanas vai ter periódico e quando que eu tenho que escrever antes, Aham. para eu não perder. E daí, assim, se o periódico vai sair, eu posso atrasar alguns dias, mas ele vai sair, entendeu? Uhum. Eu posso atrasar uma semana e daí desfaz todo o calendário que eu tinha feito, mas ele vai sair. Aham. Eu não posso deixar de escrever, senão eu vou perder o fio da meada do projeto newsletter e daí eu nunca mais vou voltar lá, eu vou esquecer que eu tenho a newsletter Tá. tem outras coisas. E eu só coloquei esse compromisso porque é uma coisa que realmente importa para mim. Assim, eu realmente tenho esse ímpeto de querer comunicar coisas, assim, eu li alguma coisa que é muito legal, eu preciso mostrar para alguém e dizer assim, olha só, Sim. veja isso daqui é muito legal, cara. É a mesma sensação que eu tenho.
Sim, e daí eu vou escrever lá um ensaio para dizer como que aquilo é legal e por que que aquilo é legal de 3 formas diferentes e assim, esperar que alguém ache legal também. Sim, Ou pelo menos assim, apontar para sei lá, talvez a pessoa nunca tenha lido esse livro ou visto esse filme, ou enfim, nunca tenha pensado sobre aquela coisa, aquela obra específica, quando eu tô falando de obras, mas ela pode notar a mesma coisa em outras obras. E sim. daí, enfim, é por isso que eu sempre fico encorajando as pessoas a comentarem, a me responderem, tipo, me manda um e-mail respondendo essa newsletter, me manda mensagem no Instagram, porque eu adoro é, Aham, continuar a conversa, sabe? Eu acho que a sim. newsletter é uma forma de comunicar coisas bonitas que eu enxergo no mundo e eu quero, ou coisas que me parecem importantes, eu quero mostrar para as pessoas como uma forma de ensejar conversas legais. Sim. É um ótimo uso, né, Ju, da internet e da nossa capacidade ampliada de comunicação que a gente tem de falar com qualquer pessoa que está em qualquer lugar a qualquer momento, né? E Exatamente, e é uma coisa que me parece que me parece uma forma legal de começar conversas sãs sobre temas interessantes. sim, Não é assim, eu tô jogando uma coisa, um tweet aleatório que vai se perder e amanhã ninguém vai mais lembrar, sabe? uhum, Eu tô parando para escrever porque esse é o nível de importância da coisa que eu tô, sabe? Eu sim, tenho que tirar ali 1 hora, 2 horas, a depender do texto, até mais tempo, é, para tentar articular o porquê aquela coisa é legal, é interessante, ou merece um pouco da atenção da pessoa que confiou a sua caixa de entrada, a uhum, as minhas cartinhas lá. uhum, E é sim, por isso que eu coloco como compromisso. E é por isso que eu tô assim, tipo, não, eu preciso fazer isso, porque eu acho isso legal. E se eu não tiver isso, eu me sinto incompleta, sabe? É uma coisa que me faz falta mesmo, que me deixa a minha vida um pouco mais triste se eu não tentar aham, fazer isso. entendi. E você decide os seus temas como? A partir de alguma coisa que Hum, você viu e quer comunicar, né? Que você viu, que você sim, pensou. não tem. Isso é uma coisa bem legal. Eu tô lendo agora uns livros sobre criatividade. É, na verdade, são os livros sobre criatividade que saíram no box desse mês da H1. Eles Eu vi lançaram que era o quatro do livros. Quincy Jones, né, que você estava lendo. Isso, esse eu comecei ontem à noite. Eu Bem achei muito triste. interessante. Não comecem à noite antes de dormir, que o iniciozinho é bem triste. Ah, é? Mas depois é legal. Eu li o resumo na página da H1 e eu achei muito legal. Fiquei muito curiosa para ler. Sim, sim, eu tô bem no iniciozinho dele, mas ele separa os capítulos, são 12 capítulos e são 12 notas. E daí Aham. tem uma coisa muito bonita que ele fala no início do livro, deixa eu ver aqui. Nossa, eu nem ia comentar desse livro, mas ele é legal mesmo. Tá, eu vou comentar de cabeça. Uma tia dele, se eu não me engano, ou a professora de piano dele, algo assim, é, dizia para ele: existem 12 notas. O seu trabalho é escutar o que todo mundo fez com essas 12 notas. E daí ele Uhum. fala: imagina, todo mundo, Bach, Beethoven, Aham. o pessoal do jazz, o pessoal do blues, tipo, todo mundo. E daí, é claro que esse é um trabalho, e ele é músico, produtor musical e tal. Sim, Então, tipo, é claro que esse é um trabalho da vida toda. É um trabalho de ficar renovando a criatividade, buscando o que as outras pessoas fizeram e buscando o que ele pode fazer com essas 12 notas. sim. Isso, eu achei isso muito bonito, isso é muito legal, porque isso, de certa forma, isso se traduz para as outras artes também, inclusive a literatura, porque assim, são palavras, a matéria-prima é a mesma coisa, Sim. é, Ou é isso, né? mas... Ai, desculpa, desculpa. Não, não, pode falar.
um tema, às vezes, que você tem e que você pode abordar de diversas maneiras, né? Exatamente. Assim, Com as palavras. são vários, a gente pode olhar o tema como esse objeto, assim, de vários ângulos possíveis. Ou ler sobre esse mesmo tema de vários ângulos possíveis, de várias perspectivas diferentes. E isso é Uhum. muito legal. Isso é uma forma de busca que é inesgotável. Sim, sim. Ah, que legal. Depois eu vou querer ler. Sim, mas eu ia dizer, desculpa, Ju, só para voltar à tua pergunta. Imagina. Eu estava falando que eu estava lendo esses livros de criatividade e daí no primeiro deles que agora eu vou esquecer qual que era o nome, no primeiro deles que eu li, que foi ou talvez tenha sido no do John Cleese. É um dos quatro da caixa da H1. Uhum. É, o autor fala que assim cada pessoa tem uma forma de buscar seus temas e a gente nunca sabe de onde que vem. Uhum. E essa é uma coisa que eu percebo bastante nos temas da newsletter, porque é outro motivo pelo qual eu me coloquei o compromisso de escrever quinzenalmente, de mandar o texto quinzenalmente. É, porque daí eu tenho, assim, para escrever eu preciso de alguma estrutura, certo? Uhum. Porque se eu não tiver estrutura nenhuma, eu não tenho forma nenhuma e daí eu não tenho é, motivo para começar a escrever. Tá. Porque, como todas as outras. Tipo, todo mundo pensa em milhares de coisas o tempo todo e eu não sou diferente. E daí vem mil ideias. E se eu não me impor esse compromisso de beleza, mas na segunda-feira à noite eu vou tirar uma hora para escrever sobre um tema. E daí como eu tenho esse prazo, eu tenho que decidir qual que é o tema. Dessas coisas que estão na minha cabeça nessa semana, qual que é a Aham. mais interessante? Tá. Qual que é mais interessante para as outras pessoas? E o que nessa coisa é interessante para as outras pessoas? Porque às vezes a coisa é interessante para a gente porque é uma coisa muito pessoal, sei lá. Uhum. Porque eu vou fazer aniversário, sei lá, qualquer coisa assim. Tipo, isso é interessante para mim, mas pode não ser interessante para os meus leitores. Mas, por exemplo, se eu vou fazer aniversário e daí isso me lembra de um aniversário que eu tive lá aos do meu aniversário de 6 anos. E Aham. daí eu lembro, e daí eu começo a reviver aquela memória, quem sabe seja legal eu contar essa história. Sim. Porque ela é bonitinha, aconteceu algo inusitado, alguma coisa assim. Então, eu, eu acho que o meu processo de escolha de temas passa por aí, mas não é restrito a isso, sabe? Tá. Como que é o teu processo de escolher? É, eu fiquei pensando. Mas eu acho que também, assim, eu não consigo ter muita constância em, na produção dos textos. E o meu processo normalmente é. Eu tenho algum tema, alguma coisinha, alguma ideia ou alguma faísca ali que acendeu. E aí eu fico meio que um tempo, 1, 2 semanas, 3 semanas, recolhendo coisas dessa faísquinha. E Uhum, aí dá para relacionar com isso. Nossa, tem isso aqui também. Nossa, que coincidência, olha aqui. Porque aquilo, né? Eu não sei se a gente comentou em algum momento, não nesse podcast de agora, mas em algum outro, de quando você tá com a atenção para essa coisa fica aparecendo. aham, E aí você começa a achar as outras relações. E aí os meus textos vão se construindo assim na minha cabeça. Ó, tem isso aqui que eu posso pôr também, isso aqui que eu posso pôr, e vai acontecendo. Aí quando eu sento para escrever, eu escrevo o texto de uma única vez, assim. Óbvio, uhum, depois eu releio muitas vezes. Mas eu sento e escrevo lá 2, 3 páginas do texto que eu quero escrever. Porque normalmente são textos, são crônicas ou ensaios, não são textos muito extensos.
e nem não são ficcionais também, né? Uhum. E aí meu processo é assim. Então o tema também é isso, uma coisa que eu gostei muito e que eu acho que as pessoas vão gostar, ou não, nem só que eu acho que as pessoas vão gostar, mas que tipo, gente, olha isso aqui. Olha como Uhum. vocês precisam, como se vocês ficarem atentos, essas coisas maravilhosas também vão acontecer com vocês. Isso, sim, foi mais ou menos nesse mesmo sentido que eu penso, assim, isso é interessante nesse sentido. Não tão interessante no sentido de, as pessoas, não no sentido, assim, marketing digital da coisa, sabe? Tipo, isso Isso, daqui as pessoas vão ler até o final, vai ter clique, não sei o quê. Mas vai ser assim, tá, o que que eu vejo nisso daqui que é encantador? sim, E como que eu posso mostrar para as pessoas que isso é encantador? sim. E aí, de um jeito mais profundo, você também está dizendo: olha que legal se encantar pelas coisas. De um jeito assim, de uma Exatamente. camada mais, né, mais profunda. Sim, sim, que de Presta certa forma. atenção, preste Isso, atenção exato. nas coisas ao seu redor, porque é assim que essa é a magia. Isso, exatamente. Que no fundo, isso daí é assim, é a tua visão de mundo. É uma visão, de certa forma, esperançosa. Assim, se a gente prestar atenção no mundo, a gente consegue enxergar beleza, bondade, verdade. Sim, É, É só abrir os olhos. E daí sim, a nossa tentativa com a escrita é tentar fazer isso, assim, abre os olhos um pouco para sim. essa cena aqui. Eu gosto muito, uma coisa que eu gosto muito nos teus textos é, é que tu consegues extrair esses momentos de coisas muito simples, assim, eu lembro de um texto que tu tinhas publicado, eu acho que assim que tu é, soubesses que a Cecília estava vindo. Ah, Era ou um pouco depois, era um texto, uma crônica sobre uma mãe com um bebezinho. na praça, sim. Isso, eu li e reli aquele texto e fiquei, nossa, que é uma cena tão, assim, a cena em si, olhando de maneira meio cínica, assim, é uma cena bem banal, mas tem tanta ternura naquela cena, naquela descrição. É muito bonito. Ah, E eu acho obrigada. que. eu acho que eu nem tinha te falado isso, né? Eu acho que eu tinha falado só, Acho que nossa, que não. texto lindo, Ju. E é muito. E eu acho que é isso que é legal, assim, quando a gente consegue botar no papel ou na tela é, um pouco desse nosso encantamento, assim, que no fundo sei lá, é um desejo de transmitir esperança. É, é. E sim, e também coisas engraçadas, né, curiosas, inusitadas, que até às vezes as pessoas nem a gente já tá tão acostumado que a gente não acha inusitado, não acha curioso, não acha nada. Mas aí fazendo uma análise um pouco mais esmiuçada, assim, a pessoa fala, nossa, pois é, né? Isso não faz sentido algum, mas olha que mundo, que mundo bacana, que mundo louco. Sim, sim. Eu gosto de escrever. Então, teve uma pergunta que eu recebi no Instagram, que era justamente o que a gente mais gosta de escrever, né? Uhum. E eu acho que esse assunto já meio que respondeu isso, assim. A gente gosta de escrever sobre as coisas que a gente gosta. Ficou meio boboca, né? Mas a gente gosta de escrever sobre as coisas que a gente gosta e que nos impressionam. Mas além disso, eu já escrevi ficção, eu tenho um livrinho publicado, tenho um livrinho tem de poemas também, mas faz muito tempo. Nossa, eu acho que eu nem consigo mais fazer isso. Isso é quando eu era jovem e muito ousada e não tinha vergonha nenhuma. Tá bom, vovó. Não, mas jovem, tipo, final da faculdade, assim, na época da faculdade. Eu não sei, faz muito tempo que eu não escrevo um poema. Na verdade, deve fazer uns 2 anos, assim. Mas gosto, Não né? faz Gosto tanto muito de ler. tempo. Mas foi depois de, tipo, anos, assim. Aham. E depois não veio mais nenhum.
E porque para mim tem que vir. Eu não consigo ficar muito pensando, eu não tenho Uhum, muita paciência para não, eu vou escrever um poema hoje. uhum, Hum, eu, talvez eu esteja me sabotando, mas eu não acho que isso funciona para mim, não. Ficção eu gosto muito de escrever, mas também tô com uma trava, assim, de. Não sei, não sai nada, não estou preparada. Nunca mais vou escrever ficção como já escrevi. Mas óbvio que vou, talvez eu. Talvez sim, talvez não, mas isso não é um grande drama. Mas gosto também. Mas eu acho que essas crônicas, esses textos mais dia a dia, observação, percepções, é o que tenho mais gostado, assim, nesse momento de trabalhar, de escrever. uhum. Sim, e tu escreves muito bem. Funciona. É engraçado porque tem alguns. Eu não sei se tu tem. Se bem que tu escreves poemas, escreves ficção, escreves crônicas, ensaios, então, tipo, tu tens um leque mais amplo. Mas eu acho que crônicas casam muito bem com o teu estilo, com o teu olhar, funcionam muito bem, assim, esses fragmentos de coisas da vida, assim. Eu Sim, acho que funciona muito bem. É um estilo que eu gostaria de escrever mais também. Não um estilo, desculpa, um gênero. uhum. É, crônicas, eu acho muito legal. Mas eu escrevia bastante na época da faculdade, mas depois foi rareando, rareando. Aham, Daí hoje, assim, é uma cada. aham. Ah, mas vão sair boas também. Pode voltar. Esse pode voltar foi quase uma ameaça, assim, pode voltar. Esteja voltando. Mas enfim, mas acho que e ficção, você já escreveu, já pensou? Sim, ficção pra mim é justamente cai um pouco nesse mesmo esquema teu, assim, de processo criativo. É, ficção pra mim é mais difícil porque eu levo muito mais tempo pra elaborar a ideia. Aham, O que é muito bizarro. Eu tava pensando nisso, inclusive, esses dias, por causa desses livros sobre criatividade que eu tô lendo, porque uma das minhas ideias para 2024 é assim, não vou escrever mais ficção, quero escrever, sei lá, pelo menos um conto por mês, um aham, conto a cada 2 meses, que são nesse nesse ano aí, nesse primeiro ano do periódico, eu escrevi acho que uns dois, talvez, contos, e esses textos foram maiores. Justamente porque, sei lá, porque é uma história, né? A história vem pra sim. ti, ela não, assim, não dá pra cortar a história. Ela precisa se fazer até ela estar finalizada. É, e esse processo é muito mais difícil do que o ensaio, porque o ensaio geralmente tem uma ideia aqui central, que eu quero apontar para essa coisa aqui, e daí geralmente eu escrevo, geralmente, assim, não são todos assim, mas geralmente eu escrevo sobre um parágrafozinho sobre isso, e daí o resto do texto vai, tipo, vai se completando, assim. Aham, É, mas, e de certa forma a ficção também é assim, mas ela é mais complicada e o processo é mais elaborado, porque é, geralmente me vem uma imagem. É muito, é muito curioso isso, assim, vem uma imagem que me, sabe, ela fica travada assim na minha cabeça, assim. aham, Eu preciso entender o que que é isso. O que que é quem é essa pessoa, o que que tá acontecendo no entorno dela, qual que é o motivo pelo qual ela tá ali, e daí eu começo a fazer perguntas e tentando buscar as respostas, tentando meio que questionar esse personagem uhum.
me diz qual o teu nome, de onde tu veio, o que que tu fazes. E daí eu vou encontrando essas respostas e a história vai se construindo, assim, tipo, é muito... E Tá. eu não consigo escrever já, de cara. Eu preciso deixar essa história se construir na minha cabeça. Ela tem um pouco mais de corpo, assim, adquirir uma certa robustez para eu sentar e escrever uma cena. Aham. Tem um conto que eu quero terminar e parece uma meta muito assim, nossa, que exagero, mas eu quero terminar este ano. Se eu terminar 2024 com esse conto pronto, eu vou ficar feliz, Uhum. porque tem um conto no qual eu tô trabalhando desde 2022. E assim, trabalhando muito esporadicamente, sabe? De vez em quando Uhum. eu lembro, tem aquele conto que eu não terminei ainda. Daí eu vou ler o que eu já escrevi e deu, nossa, tá tudo muito ruim. Deixa eu reescrever aqui esse parágrafo e escrever alguma outra coisa, elaborar um pouco essa cena ou essa passagem. E daí eu fico com ele maturando na cabeça. E é uma das minhas metas desse ano, acabar esse conto. E quem sabe enviar pelo periódico, se ele não ficar, tipo, com 15 páginas. Aham. Mas ele já tá terminado? E você tá só Não, relendo? Não, ele tá em processo. ele tá em processo, Aham. sim. Mas ele vai me dando uma agonia, porque toda vez que eu vejo, assim, quando é que eu comecei a escrever isso? Meu Deus, eu comecei lá em setembro de 2022. É Só que aí muito... quando você pega ele pra mexer, você relê tudo desde o início? Nem Ou não? sempre, E nem continua. sempre. Porque eu acho que isso é o pior, porque se você volta lá no início, você vai começar a ficar editando, editando, editando. Aí quando você for escrever a proposta do dia, né? Você já tá sem paciência, você não quer mais. Isso, e como geralmente eu não tenho muito tempo, geralmente, assim, é muito chato isso, porque às vezes vem a ideia na cabeça, assim, meu Deus, e aquele conto? Tipo, às 7 da manhã deu, meu Deus, é verdade, e aquele conto, onde que eu Uhum. salvei? Daí eu procuro, daí eu começo a ler, deu, meu Deus, eu tinha que estar trabalhando. É, É, é um processo meio chato, mas eu provavelmente vou acabar reescrevendo ele inteiro e esquecendo os primeiros rascunhos, e sim, é uma boa também. é, esse ano vai. Vai, vamos torcer. Todos os nossos ouvintes estamos esperando até o fim do ano, na nossa mesa. Sim. Até o fim do ano, aqui o compromisso público, do É, qual eu vou me arrepender, eu já estou me arrependendo imediatamente. O conto do Jonas. Se esse conto chegar até a sua caixa de entrada, se você é assinante da minha newsletter, até dia 31 de dezembro, saiba que eu estou muito realizada por ter cumprido uma meta de ano novo. ótimo. Mas você sabe de ficção? A última coisa que eu escrevi assim mais longa foi um folhetim que eu mandava. Eu colocava. Não sei se a gente já se conhecia. Foi acho que 2020. Eu colocava um capítulo por semana no site, no meu site da época, que era o Era um microclima. microclima, sim. Aí eu colocava um capítulo do folhetim por semana, toda sexta-feira. E isso, cara, isso foi um negócio impressionante, porque eu tive constância. Acho que foi a. Olha, não é que funciona? E eu falando que não funciona comigo, né? Mas é porque toda sexta-feira eu tinha que entregar um capítulo do folhetim, alguma coisa tinha que acontecer. Agora eu não me lembro se era semanal ou quinzenal. Mas enfim, tava lá. Uhum. E funcionou e ficou super legal, ficou super divertido. Eu adorava fazer, porque era um folhetim de humor. Uhum. Mas nunca mais tentei fazer a mesma coisa. Tive uma ideia pra fazer um novo, mas depois falei, não, isso aqui vai dar 2 capítulos, não vai pra frente. E aí não continuei. Mas é um jeito também de tentar. Como você tem um negócio público ali, tá todo mundo olhando, todo mundo esperando, você tem que fazer.
Sim, isso é uma coisa muito louca de ter a newsletter, porque, assim, eu comecei a escrever, inclusive a gente tá gravando em janeiro, o periódico está fazendo 1 ano, agora em janeiro. E... E daí, assim, quando eu comecei, eu sentia que eu tinha que ficar, assim, divulgando muito, assim, porque eu quero que as pessoas leiam e conversem e comentem comigo Aham. sobre essas coisas. Eu ficava, assim, empurrando, e daí chegou uma época ali, mais pro meio do ano, quando já tinha uns 5, 6 meses, que algumas pessoas vieram, assim, se eu faltava no dia que era para mandar o periódico, se atrasava um pouco, porque no início eu estava conseguindo mandar sempre quinzenalmente, e era sempre domingo, muito cedo, eu acho que era às 7h15 da manhã, Uhum. do horário de Brasília. Para estar lá sempre bonitinho na caixa de entrada da pessoa, a pessoa já sabe que aquele horário, aquele dia ela vai receber. E daí algumas pessoas vinham me perguntar assim, ué, mas não vai ter periódico hoje? Ai, gente, Aham. isso é legal e é meio assustador também, porque daí a gente tem a noção de que tem pessoas lendo É. mesmo, não é assim só Gente, mas não tô jogando na precisa, internet que tá? nem... É. Eu fiz aqui um piroca maior. Ninguém precisa ler, tá tudo bem. Sim. Mas eu ia te perguntar uma coisa. Quando tu estavas escrevendo o folhetim, tu já tinhas ideia de como ia acabar? Não, não. Então era uma aventura a cada semana. Pra mim e pra quem tava lendo era assim. Ah, eu gosto muito desse texto, assim. Até hoje eu pego ele, eu dou risada. Eu gosto de. Ah, isso é legal. A gente, tipo, eu acho que é um sinônimo de que, é um sinônimo não, é um sinal de que o texto foi o que a gente queria escrever mesmo. Quando a gente Sim. lê, depois de um bom tempo que ele está escrito e fica assim, nossa, isso é divertido, isso é legal, isso realmente continua me dizendo alguma coisa. Então, É, tem verdade nesse texto. sim, sim. É, até daria pra botar, pra fazer um PDF de repente e colocar numa newsletter. Ó, galera, esse aqui é meu folhetim pra todo mundo. A pessoa sem Sim, ambição, né? Ao invés de procurar uma editora, vou fazer um PDF e mandar pra galera. Ai, 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 é isso, né? Você é tradutora pra sempre. mas então tu não tinhas nem ideia de como que ia acabar a história. Não, eu tinha algumas possibilidades, assim. Uhum. Era meio que É, você decide, mas quem decidia era tu. isso. Eu tinha algumas possibilidades, mas vamos vendo no que vai dar. E, eu adoro o final. Eu adoro, adoro, adoro o final. A Ju vai ter que É, republicar né? Eu isso, vou seja ter em que. livro, seja na newsletter, tem que deixar isso disponível para as pessoas, porque Sim. Já não, fiz não muita se pode. propaganda, é. Não se pode sumir com o texto assim. É, E mas isso aí. é uma coisa. Não, pode falar. Não, fala você, porque eu ia mudar de tema. Você acha que ainda vai continuar no mesmo? Mais ou menos, sim. Eu ia falar que isso é uma coisa legal, porque eu tava pensando, eu tinha recebido esses tempos uma pergunta numa caixinha do Instagram, a qual eu não consegui responder na caixinha, então estou respondendo, tentando responder agora. É, a pessoa tinha me perguntado sobre que autores têm um estilo que eu admiro e ou com os quais eu me identifico. E daí eu fiquei pensando exageradamente nessa pergunta. Porque eu nunca sei responder quando as pessoas me perguntam, me pedem assim nomes de coisas, Ah, de pessoas, de lugares, de coisas, sempre me dá o branco e daí eu fico, nossa, eu não sei, parece que eu nasci ontem assim.
Não aparece nenhum nome na minha cabeça, eu sou péssima com nomes. Mas eu fiquei pensando nisso e eu fiquei pensando em como que aparecem as coisas na minha cabeça quando eu vou escrever. Então, tipo, eu não eu fiquei pensando também no seguinte, eu não sei se é porque como eu fiz faculdade de cinema, eu me treinei a pensar em imagens, em cenas, em Uhum, cenas que avançam uma história, porque o roteiro de cinema não dá para ter assim uma coisa que apareça ali e que não vai ter utilidade. Quer uhum, dizer, até dá, mas é que fica meio assim, tá, então por que que apareceu isso? Por que que o cara filmou uma arma em cima da mesa se ele não vai usar arma, entendeu? uhum. Por que que ele achou que aquilo era importante? Era um dado importante na história. E daí eu acho que eu incorporei bastante isso na maneira com que eu descrevo cenas. É, então, e daí eu pensei nisso com relação à pergunta do autor, porque muito desse meu imaginário assim de construção de cenas e de narrativas vem do cinema. Dessa coisa de Uhum. tipo. E é um esforço consciente que eu faço quando eu tô editando os textos, assim, o que aqui tem de excesso? O que que existe nesse parágrafo aqui que eu poderia tirar e que a história continuaria funcionando e que ficaria até melhor? Porque não tem excesso, não tem elemento a mais, não tem, tipo, 1000 adjetivos encadeados Uhum. para falar de uma coisa simples, sabe? Que não Sim. é o meu estilo. Enfim, pode funcionar com outras pessoas, mas eu prefiro mais, assim, tipo, descrever a coisa e buscar construir um ambiente Uhum. no qual eu estou inserindo o leitor para que ele perceba a mesma coisa que eu estou percebendo, ou pelo Uhum. menos assim, ele entenda o que eu estou tentando colocar ali. Sim. Ai, que legal. Mas eu acho que eu penso nisso também um pouquinho, assim, de ter as ideias a partir de imagens e nesse negócio de cortar também, tirar os excessos. Eu me preocupo bastante com isso. Eu estudei roteiro, né, uma época que eu nunca trabalhei muito pouco com isso, mas eu acho que essas duas linguagens conversam muito, assim, é óbvio, né, Uhum, narrativa e os- o, o caminho que as coisas vão fazendo, né, uhum, para chegar no objetivo estético, né. uhum. Mas me perdi. Mas enfim, o que eu ia falar é que era sobre como a tradução, que foi a sua pergunta, de como a Sim, tradução nos ajuda ou nos atrapalha na nossa criação, né? isso foi uma coisa que eu mencionei antes da gente começar a gravar, Foi. que eu fiquei pensando nisso, como se a tradução ajuda ou atrapalha, é, se, na verdade, o que eu fiquei pensando foi se o estilo do autor que a gente está traduzindo influencia diretamente no estilo das Ah, coisas que a gente vai escrever tá. enquanto a gente está traduzindo, ou depois, ou enfim. Ah, para mim, eu acho que não. Eu acho que eu consigo separar bastante, assim. Ou É? eu acho. Ou então quando é algum estilo que eu tô achando muito legal do autor, e aí eu quero imitar, Uhum, né? Fala, nossa, eu vou tentar fazer uma coisa meio por aqui também. Aí influencia, mas eu acho que no geral não, assim. Mas mas outra coisa que na tradução ajuda na criação é essa identificar essas coisas que nos comovem, nos alegram, nos impressionam para os nossos textos. Muitas vezes uhum, aparece num texto que a gente está traduzindo, né? A gente tem que ir pesquisar alguma coisa e dessa coisa virar uma pesquisa muito legal e a gente se enfiar nela e uhum. isso contribui de alguma maneira para a nossa criação. Mas de estilo eu não sei. Eu não. Acho que não.
Aconteceu É com você mesmo? já? Acontece. É? Acontece. Eu não sei. Assim, às vezes não é nem. Aliás, em nenhuma das vezes é por querer. Tá, Não é porque. Até porque, assim, a tradução a gente escolhe aceitando ou não, mas geralmente o trabalho não é exatamente uma escolha que a gente sim. fez, assim, de eu quero traduzir esse autor, na maior parte dos casos. Mas já aconteceu de eu, algumas vezes eu acho, de eu estar escrevendo e de assim, nossa, por que eu tô escrevendo, principalmente do inglês, eu acho. É, quando eu tô traduzindo do inglês, que as frases são mais, as orações são mais curtas, as frases são mais curtas, tem mais ponto final. Aham. E o meu estilo, naturalmente, se é que eu tenho um estilo, porque eu acho que eu ainda não tenho maturidade, assim, nesse sentido. Mas eu tendo a usar frases enormes com trocentos travessões Aham. e parênteses e coisas assim, é, porque é como eu penso, vai se abrindo mil coisas dentro da mesma ideia e eu tenho essa tendência de explicar as coisas Tá. enquanto eu tô Sim. falando. Que é bem visível, inclusive, bem evidente para quem escuta os nossos podcasts. É, e daí eu percebi, quando eu estava traduzindo, eu acho que o livro do Raymond Sayers, que saiu ano passado, que ele é bem, assim, o escritor americano por excelência, de escrever com bastante ponto final e coisa assim. Aham. E daí eu percebi que eu tava ficando mais assim também. Deu, para com isso! Para! Até nas páginas matinais, assim, escrevendo bem pontos e coisa assim. Agora eu tô Olha conseguindo só. contrabalancear e tô voltando aí com os meus travessões e frases Aham. maiores. E ideias embutidas em ideias. Mas, no fim das contas, eu até consegui, ou eu tô conseguindo integrar isso. Porque, de fato, às vezes funciona bem melhor uma frase curtinha, bonitinha, sem Uhum. explicações, mais Sim. simples, indo direto ao ponto. É, isso é legal, porque eu aprendi isso traduzindo. Aham. É, tem que ter as duas, mas eu gosto de travessão também. Eu sempre boto um Eu acho travessão, ótima a dois. travessão. Sim, Sim, você não precisa eu acho. interromper o que você tá falando, mas você interrompe, mas não interrompe. Isso, e não perde o raciocínio. Se bem É, empregado, a pessoa não perde o raciocínio. sim. E é uma coisa que não é tão comum as pessoas usarem. E é uma pena, porque é um baita recurso da língua portuguesa, É. que não funciona tão bem em inglês, mas em português funciona muito bem. E é elegante. Eu acho super elegante. Isso, eu acho legal também. Eu acho bem legal, bem elegante, bem dinâmico. E além Mas, da. Ah, fala. não, pode falar. Não, eu ia perguntar se além da newsletter e do seu conto, que vai ficar terminado no dia 31 de dezembro, tem mais algum Ai, projeto? droga! Agora firmei, firmei o Agora, pacto. todo episódio, todo podcast, a gente vai lembrar dele. E aí, Ana Júlia, como vai o seu conto? Notei que este mês não apareceu nenhum conto na sua newsletter. Mas a gente estava falando dos autores, né? Foi isso. A pergunta era dos autores. E aí você começou a Isso, falar do cinema, das imagens, não foi? isso. Foi isso. E Porque aí eu eu puxei pra pensei que tradução. eu era muito, muito influenciada por escrita de roteiro. Que Hum, todo elemento que entra na história tem que avançar a história de alguma forma. sim, mas aí daí não veio nenhum autor. Não veio nenhum nome, não veio Tá, nenhum. veio.
Eu só pensei isso, essa foi a minha resposta. Entendi. Eu também tenho problemas em lembrar. Tipo, ai, qual livro que você gosta? Ah, sei lá. Nenhum, eu não sei ler. Que livro você mais gosta? Aí, de repente, pô, eu podia... aí você fala até os dois ali. Você fala, eu gosto desse e desse. Aí depois você vai lá dormir. Pô, eu gosto desse. Eu gosto muito mais desse do que desse outro que eu falei. Meu Deus, como eu pude esquecer desse outro, né? Sim, exato, exatamente. Fica com uma sensação quase de injustiça, assim, nossa, eu cometi uma injustiça contra esse que é o meu autor preferido. Eu não Como lembrei pode? dele. Sim, sim. É, mas um dos autores, inclusive nessa coisa de aprender a usar o travessão, um dos autores que mais me influenciou, que eu já não leio faz muito tempo, e eu nunca li no original. Eu gostaria de ler no original em inglês. Eu só li em traduções. Então não sei até que ponto eu fui influenciada diretamente por ele. Enfim, não vou entrar nesses Tá, meandros aí. Mas foi o Jack Kerouac, tá. que eu li o On the Road com 14 anos, e ele é repleto de travessões Uhum, e coisas que o pensamento que vai assim o livro é uma grande ladeira e ele vai uhum, descendo direto assim sem parar. É, e ele vai emendando uma ideia na outra, sempre usando travessão e pontos finais bem literalmente pontualmente. E eu achei isso muito legal, porque eu nunca tinha lido, imagina, com 14 anos, eu tinha lido bem pouca coisa na vida, e uhum, eu achei aquilo muito legal, porque parecia uma liberdade muito grande, assim, nossa, então pode escrever uma frase que é um parágrafo inteiro, gigantesco, uhum, e daí eu comecei a tentar fazer isso. E eu acho que isso se imbricou na minha forma de escrever tão fortemente que até hoje eu tendo a fazer essas frases enormes, embutindo uma ideia na outra e coisa uhum. assim. Então ele foi uma das minhas influências, o Nelson Rodrigues foi outra. Sim. E as Essa coisa traduções de. também servem para, por exemplo, no caso da crônica, às vezes, né? Você tá contando uma coisa e aí entre travessões você bota um comentário seu, o seu olhar, um comentário do autor, não da cena. Você coloca Sim, é lá uma coisa uma. meio. É uma coisa meio assim, esse é o plano da narrativa, daí o que tá entre travessões é o olhar Sim, do autor. é. Sim, isso é bem interessante, realmente, eu nunca tinha pensado nisso. Mas é bem interessante isso. E às vezes é só uma palavrinha, uma coisinha, Sim, que já sim. dá um tom completamente diferente, né? Da nossa conversa que a gente estava falando na gravação do outro episódio, e voltando para Pat Smith, e talvez já concluindo assim, esse episódio, essa gravação, de como a gente comentou, e isso eu lembro, que como a gente gostava da simplicidade dela. A gente comentou isso no podcast, a gente comentou isso entre nós, a gente vive comentando isso, né? Da É uma singeleza coisa na que a gente escrita. gosta bastante. E, e que eu acho que é interessante pensar, assim, quando a gente estava pensando e comentando os nossos, entre aspas, né, porque vai soar algo muito grandioso, mas na verdade é algo muito, muito simples, nossos projetos de newsletter, nossos projetos de escrita, de como uma coisa que pode atrapalhar muito a nossa constância, a minha atrapalha, e eu sei disso, é a vontade de sentar para escrever qualquer texto que seja e querer fazer uma grande obra, né? Uhum, Ao invés de fazer um texto simples, mostrando uma coisa simples para os seus leitores, que são pessoas simples como você. uhum, Que é o que eu acho que a Pet faz. uhum. Gente, olha isso aqui, né? A gente comentou minha viagem para tal lugar, tem essa árvore, olha que bonita. É um negócio muito simples e muito singelo.
E a gente pode fazer isso no nosso dia a dia e na nossa comunicação com as pessoas que nos acompanham, né, que leem o que a gente escreve, e para ajudar, inclusive, a chegar nos temas, entre aspas, de novo, né, nos grandes temas, ou no tema que a gente acha que é o tema que a gente espera, né? Uhum. Tem esses textos menores, entre muitas aspas, mas que vai ser o nosso processo e a nossa condução para onde podemos chegar um dia como escritoras. Uhum. Tá. E aí eu acho que, para mim, por exemplo, na minha constância com a newsletter, que é algo que eu quero ter, é pensar que eu não preciso escrever um belíssimo ensaio, uma crônica incrível toda semana ou a cada 15 dias. Eu posso simplesmente colocar trechos que eu achei bonitos de alguns livros, ler alguma coisa, para simplesmente aparecer e alimentar. Simplesmente aparecer não, né? Isso pareceu meio influencer demais. Mas Mas é um alimentar. pouco assim, porque, desculpa te interromper, Ju, mas Imagina. é que eu tava pensando nessa, porque assim, no meio newsletter, porque quem assina a newsletter, pelo menos assim, pensando na minha expectativa quando eu assino a newsletter de outras pessoas. É assim, eu confio que essa pessoa está escrevendo coisas interessantes. Eu quero saber Sim, qual que é a visão dela. Então, qualquer que seja a coisa que ela achou que era importante o bastante, ou talvez não importante, mas interessante o bastante para escrever a respeito, e enviar isso para minha caixa de entrada, eu vou querer ler, porque eu gosto do jeito com que a pessoa vê as coisas. sim, Então ela pode me apontar uma coisa nova. Então mesmo essa coisa assim de tipo, aparecer, o termo aparecer pode parecer muito influencer, mas de certa forma é, porque a gente comentou da Patti Smith, eu fico super feliz quando eu acordo ali, reativo ai a meu Deus, internet no caiu. celular e daí aparece lá o e-mailzinho dela super cedo de manhã. Daí é só um vídeo dela falando: Olá pessoal, estou aqui num lugar aleatório, viajei, ontem o meu jantar foi esse e tal. É uma coisa tão simples, mas é muito legal. Sim, É muito legal ver que ela tem um certo uma atenção e um cuidado com detalhes na vida dela. E isso é legal, porque é o jeito que ela vê o mundo e eu acho esse jeito interessante. sim, Então, acho que essa coisa, mesmo de escrever coisas mais simples para aparecer de vez em quando, é bacana. Não fique com medo de parecer influencer. Os influencers têm alguma razão nesse sentido. sim. Ah, e essas coisas simples, sim, simples, entre aspas, né? Porque são muito legais, porque a gente se despertou o nosso olhar, vai tocar outras pessoas, né? Sim, Somos feitos da mesma matéria. sim. Sim, e uma coisa que eu tô tirando dessas leituras aí sobre criatividade também é que é, e que é uma coisa que e também para atar com a coisa do influencer, que é uma coisa que o pessoal que trabalha com internet também fala bastante, que assim, às vezes a gente está tão imerso na própria realidade que a gente não vê as coisas que a gente faz sempre, costumeiramente, como coisas interessantes, porque é só a nossa rotina. Mas para as pessoas de fora, aquilo é interessante. Então, assim, Sim, o fato de que eu tenho um horário marcado para escrever a newsletter para enviar pode ser interessante. O fato de que tu não tens um horário, que tu montas, vem uma imagem na tua cabeça e daí tu vai deixando aquela ideia maturar e de repente tem uma história e daí tu sentas para escrever, isso também é interessante, porque é um uhum, processo criativo diferente sim, que pode ser diferente do meu, da pessoa que está ouvindo, enfim. E é legal ter essas perspectivas de outras coisas, mesmo que seja uma coisa singela. sim.
Porque hoje em dia todo mundo quer muito saber uma fórmula, né? Como fazer isso, como fazer tal coisa de modo que ela seja infalível, que, né? E ter muita certeza. E aí você vai vendo outras referências e vê que não existe um padrão né? De criação, de inspiração, enfim. Sim, e isso pode ser, ao mesmo tempo, no primeiro momento isso pode parecer muito assustador, porque a gente lê isso assim, não existe um. Vai pegar um manual de criatividade e a primeira coisa que o cara vai te dizer é tipo, não existe regra. É, Aí a gente fica, ué, então. Como é que faz, então? Como é que eu começo? Onde que eu aham, começo? Como é que eu pego? Como é que eu decido meu tema e coisa assim? Não tem regra para nada disso. E à primeira vista, isso pode parecer muito aterrador, porque se não tem regra, então eu nunca vou conseguir seguir as pessoas que já conseguem fazer. Elas têm um segredo que é guardado a 7 chaves e ninguém tá me falando. sim, Mas o negócio é que é justamente assim, cada um tem suas regras e cabe a cada um descobrir quais são as suas regras e quebrar essas regras de vez em quando e construir novas regras. sim, E esse que é o processo criativo, assim. Em rigor, talvez é, cada texto, cada edição da newsletter, cada música que a pessoa for fazer, cada quadro, vai exigir um processo completamente diferente. E eu acho que a única regra, talvez, é se abrir para essas possibilidades. De assim, eu estou aberto e atento. sim, E daí as coisas começam a acontecer. sim. É, e e aí eu acho que aí a pergunta que fica é mais abrir como, né? E aí aí também vai ser de cada um, porque agora eu tô pensando nisso, sei lá, a constância é uma maneira de estar aberto para essas Sim, possibilidades, sim, é uma né? maneira, mas é que é justamente isso. Eu acho que a gente tem que ir testando, a gente pode se inspirar em maneiras de trabalhar das outras pessoas, de pessoas que a gente admira. Por exemplo, eu falei do Nelson Rodrigues, daí eu gosto muito do estilo do Nelson Rodrigues. Como será que ele escrevia? Como que era a rotina dele? Uhum. Daí eu vou tentar pegar alguns elementos daquela rotina e adequar a minha rotina. Vou tentar entender como que ele chegava a uma ideia, como que ele lapidava um texto, e vou tentar fazer isso da minha forma. Se aquilo não funcionar, joga fora e faz outra coisa. Em Sim, algum momento. E daí a gente volta na edição da newsletter da Pat Smith com que a gente iniciou. Que assim, se você é um escritor, escreva. Independente, vai testando. Às vezes, escrever tarde da noite funciona melhor do que escrever assim que raia o dia. Às vezes, escrever 15 minutos no meio do trabalho funciona melhor uhum. do que ficar 3 horas diante da tela do computador, ali se segurando para não abrir o YouTube e perder aquelas Sim, 3 horas viajando. O negócio é que. E essas coisas também mudam de acordo com o projeto, de acordo com a vida. Vai sim, mudando. É, então, assim, o importante é ter o compromisso consigo mesmo de fazer aquela coisa, mesmo que não seja para expor para as pessoas, mesmo que não seja para que não tenha um prazo final, assim como eu falei da coisa da newsletter. É, mas assim, enquanto eu faço aquilo, eu vou me tornando aquilo. Enquanto, enquanto eu escrevo, eu vou me tornando escritora. sim. Eu já sou e eu vou me lapidando enquanto escritora. Então, o importante é ir fazendo e ir readequando, porque a arte é mais ou menos isso. Assim, quando a gente. A obra em si, ela só acaba quando a gente percebe que, tipo, tá, agora não tem mais o que fazer aqui. Aham. Está pronto. Eu determinei que está pronto porque eu não sei mais o que fazer ou eu não quero mais mexer. Uhum. E é isso.
sim. Olha só que bonito. Eu adorei. Enquanto estou fazendo isso, eu me torno isso. Não sei Sim, se foi com essas palavras, mas eu achei bem lindo. sim, mas é que é assim, Sim, porque a sim. gente é muito uma coisa que eu notei em mim mesmo, desse último ano com essa experiência de escrever. Antes de começar a escrever e a me colocar esse compromisso, eu ficava muito assim, um dia eu vou escrever, um dia eu vou, Uhum, e daí parecia que tinha um abismo entre a minha situação atual e aquele momento. Mas assim, uhum. o que é que eu quero fazer? É só escrever? É escrever. É escrever, certo? É escrever. Não é Tão assim, eu simples. quero ganhar o Nobel de Literatura. Não, eu quero escrever. Por que eu não tô fazendo isso já, desde já? Uhum. E daí eu comecei, eu coloquei o compromisso ali público com a newsletter, porque para mim isso, eu percebi que isso funcionava, de assim, eu vou me comprometer com as outras pessoas, porque até pela coisa da tradução, eu percebi que trabalhando com tradução, eu conseguia manter a constância do trabalho e entregar no prazo combinado. Aham. Então eu pensei, se eu combinar um prazo, eu vou conseguir entregar. Sim. Bem prático mesmo, né? Sim, foi uma Bem decisão prática. pragmático. E É. é isso, e às vezes é isso, às vezes a gente precisa de uma decisão só, que é mais prática, no sentido de eu vou começar a carregar um bloquinho e uma caneta comigo, ou eu vou abrir uma nota no celular que são notas de ideias que eu tenho enquanto eu tô no ônibus, no metrô, ou Uhum. no trabalho, sei lá. E eu vou Sim. tirar 15 minutos por dia para escrever isso. Para, tipo, escrever um parágrafo. Uhum. Pronto! Parabéns, você está escrevendo. Sim. Sim. Você está mais perto do que. Do Você que já quem não está se está. tornando. É. Isso, você já está se tornando aquilo que você quer ser de fato. Uhum. Sim. Sim. É, e não precisa ser, não precisa, você não precisa escrever um Guerra e Paz toda vez que você abre o documento em branco ali do Word. Ainda Fica, bem. não, porque na minha cabeça eu funciono um pouco assim, sabe? É por isso que é uma, às vezes eu me sinto em períodos muito difíceis, porque eu quero que saiam coisas maravilhosas imediatamente. Sim, sim, mas eu acho que todo mundo é É, assim, né? Ju. Acho que É. todo mundo tem um pouco dessa. Porque, assim, é claro, ninguém quer sentar para escrever e escrever uma porcaria. Nossa, hoje mesmo eu quero sentar e escrever um lixo de rascunho. Acho que ninguém, não deve passar essa ideia na cabeça de ninguém. Sim. Mas às vezes acontece, e às vezes é. Eu lembro de uma vez quando eu estava escrevendo o roteiro do meu TCC, que foi um filminho, assim. Uhum. Que foi um filme, não foi um filminho, foi um filme de 15 minutos, Uhum. mas, mas foi um filme. E daí eu estava escrevendo o meu roteiro e eu estava. Foi uma fase em que eu, surpreendentemente, tive uma rotina, assim, muito perfeita. Que até hoje eu sonho com voltar àquela rotina, porque era Aham. muito direitinho. Eu estudava de manhã, escrevia à tarde, ia para aula à noite, era tudo bem, bem direitinho. E daí teve um dia que eu escrevi, passei a tarde toda escrevendo loucamente uma cena inteira, bem grande, com um monte de diálogo e tal, mas alguma coisa não estava funcionando ali. E daí, quando eu fui para aula de roteiro e mostrei pro professor, ele leu a cena dele assim: tem alguma coisa estranha aqui. Dele releu: essa tua personagem não faz isso. Ela Hum. não é assim. Não é esse o vocabulário que ela usa. Ela não tem esse traço de personalidade. Daí eu fui reler, meu Deus, é verdade. Olha só. É verdade, eu preciso descartar tudo isso. E aquela coisa assim, eu não ia conseguir avançar
se eu não tivesse descartado aquela ideia. Porque saber que a personagem não se comportava daquela forma foi extremamente importante para não deixar com que ela se comportasse daquela forma mais adiante, entendeu? Sim. Porque não era coerente com a personalidade dela. E Sim. isso é uma coisa, é mais uma das coisas que conectam lá com aquela ideia de que a história se conta. Tá, sim. Cabe ao escritor escrevê-la. Tem coisas que às vezes não tá funcionando e, assim, em vez de ficar muito irritado que não tá funcionando ou assim, nossa, frustradíssimo, fica feliz que pode ser que seja uma dessas ideias que a gente tem que botar no papel para depois jogar fora e não olhar mais para aquilo. Uhum. Tudo isso faz parte do processo. Sim. Vejam só, que processo alucinante. Alucinante! Não, eu digo assim, porque eu não sei quem dos nossos colegas que acompanham o podcast, que também escrevem, não sei se tem pessoas que querem escrever ou que têm vontade, mas não tem aquele pontapé inicial, né? Acha que não pode, acha que não consegue. E dessas pessoas, quem fez a resolução para 2024 escrever mais? Espero que se sintam incentivados depois dessas palavras não tão encorajadoras, mas reais. E que você vai precisar mais delas do que de palavras encorajadoras, pode ter certeza. Né? De tipo, é assim, ou então isso aqui tá ruim, isso aqui não presta, tem que fazer de outro jeito, tem que ir por outro caminho. Mas isso a gente só vai descobrir fazendo mesmo, né? Fazendo, sim. Esses dias eu vi uma figurinha também uma figurinha, um meme, sei lá, um negócio que apareceu lá no Instagram, um post de Instagram, que é da Phoebe Waller-Bridge, a escritora do Fleabag, sabe? Da série. E ela fala, né, tá falando sobre isso, fala assim, é muito melhor, é muito mais fácil editar uma página ruim do que não editar página alguma, do que não ter nada para editar. É melhor editar um texto ruim do que não editar texto nenhum. Então, vamos escrever de uma vez por todas, todos nós que nos propusemos a isso. Sim, se você quer ser escritor, escreva. É isso, Acho então? que é isso. Acho que é isso. Acho que é um bom momento para deixar isso aí no ar. Ecoando na cabeça dos nossos ouvintes. E que todos se sintam encorajados e à vontade e levem esses projetos de escrita para esse ano a sério. Sim, mas não tão a sério a ponto de paralisar. A sério com leveza, exatamente. A sério com leveza, exatamente. Essa é uma ótima síntese. E com isso, então, nos despedimos desta edição, deste episódio do podcast. Já estou misturando aqui as coisas. O primeiro do ano. Nos vemos. Isso, primeiro podcast do ano. Esperamos que vocês tenham gostado. E nos vemos novamente em fevereiro, no mês que vem. É isso aí. E que venham novos diálogos. Exatamente. Até mais, pessoal. Até, pessoal. Obrigada.